Meu Pai, nosso Pai, o Senhor foi o socorro para estas pessoas que sofreram a dor do abandono, a dor de ser um viciado, a dor de ver uma vida toda ela destruída pela miséria, pela fome, pelo vício. Pessoas que não conheciam o que era a família, respeito, paz. Mas estas pessoas, quando tiveram a sua oportunidade de crer, de obedecer a tua palavra, de se entregar, elas decidiram ir para o altar. E agora esta pessoa que ora comigo toma a mesma decisão, a decisão de esvaziar-se de si mesmo, dos seus achismos, das suas dúvidas, do seu preconceito, do seu orgulho. Essa pessoa toma a decisão aí agora, em casa, no hospital, no presídio, não importa o lugar. Ouça, meu Pai, porque não é possível o Senhor, sendo um Deus tão grande, tão poderoso, que não faz acepção de pessoas, não fazer nada por esta pessoa que agora invoca o teu nome, que agora desabafa, que agora diz: Deus, eu tomo a decisão de pegar essa vida que ninguém quer, nem eu quero, e entregar a Ti. Eu não quero mais essa vida velha, de traumas, depressão, vícios, miséria, mágoas. Eu não quero mais. Eu quero uma vida nova. Receba, meu Pai, esta vida agora, pois o Senhor se entregou para receber a vida dos sinceros, dos arrependidos, dos que estão definidos na sua fé em viver uma vida nova. Então receba agora, fale, meu amigo, desabafe com Deus. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que ficar de joelhos, ajoelhe-se aí agora. Se você quiser se aproximar do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão. Vamos, venha. Você que está no hospital, levante-se desta cama. Você que está no presídio, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a mão do Altíssimo chega à sua vida agora. O encosto que está na sua cabeça, colocando pensamentos de morte, separação, suicídio, eu te repreendo, encosto, força do mal, você que destruiu o casamento, a vida econômica, a família, você que tem viciado este homem, este jovem, eu te repreendo agora, encosto, eu te ordeno, diga em o nome do Senhor Jesus, fale com fé, com força, diga: saia da minha mente, do meu corpo, do meu coração, pois eu entrego a minha vida a Deus. Entregue-se, meu amigo, Ele está aí diante de você. Jesus, Ele ressuscitou. Meu Pai, consagra esta água como um ponto de contato. Usa esta água para lavar e limpar esse coração, essa alma, essa vida que estava carregada de sujeiras, sim, de lixo, de palavras negativas, de sentimentos ruins. Pois eu declaro esta água abençoada em o nome de Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Beba e tenha aí agora uma experiência com Deus, pois você já não está só. Deus está aí com você. Receba paz, receba ânimo, disposição para lutar. E você que vai se batizar, coloque a sua mão sobre esta bata e assuma agora o compromisso. Não é com a igreja, não é com um homem, mas com Deus, de sepultar a velha vida, sendo batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Meu Deus, busque pessoas agora em todo o Brasil que vão se batizar neste domingo, após uma das 3 reuniões, seja às 7, 9h30 ou ao pôr do sol às 18 horas.
e que essas pessoas passem a andar contigo para serem cheias do teu Espírito, transformadas, uma nova identidade, como o Senhor transformou a Jacó em Israel, transforme a todos que oram comigo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu amigo, você agora com essa força, com essa direção dada pelo Espírito de Deus, agora você pode ajudar a manter esta programação. Você que já recebeu a resposta, um sinal de Deus, um livramento. Diz o texto sagrado no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8, diz assim, veja aí, provai, diz o texto, provai e vede que o Senhor é bom. Para você ver, você tem que provar, está aqui, manifestar a sua fé, materializar a sua fé. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou feliz o homem que nele confia. Então, se você decide aí agora provar, dando, contribuindo com essa programação, que tem um gasto, tem muitos gastos, né, para manter essa programação no ar. Você pode fazer a sua doação agora através do aplicativo do seu banco. Você pode tirar uma foto agora desses números aí, é o número da conta da Igreja Universal, para que você possa fazer a sua transferência. É mais seguro, é mais confortável para você, é menos trabalho para a gente e, claro, menos perigoso para todos, né? Você pode fazer a sua doação também através do Pix, a chave é doaruniversal.org. Neste domingo, nós estaremos então consagrando a todos os primogênitos aos dizimistas, com o óleo que você derramou sobre a pedra, fazendo o voto de Betel. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare aí agora. Você que está pensando em tirar a própria vida porque você tem sido fraco. Você tem sido fraco. Você sempre está cometendo os mesmos erros, maltratando as pessoas. Você está sempre duvidando do seu futuro. Você não tem perspectiva alguma de uma vida melhor. Você tem sido fraco. Diante das críticas, diante dos problemas, você fica intimidado, você recua. Para não dizer, você até se esconde. Pare aí agora. Pare, meu amigo, você não vai tirar a sua vida. Deus, Ele pode e Deus, Ele quer fazer você forte, dar um espírito para você que vai fazer você forte. Que espírito é esse, bispo? Que espírito é esse? É um encosto? Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz o fraco forte, faz o triste alegre, faz o mole acomodado, preguiçoso, indolente, diligente, bem disposto, ágil. O Espírito de Deus faz a criatura problemática se tornar príncipe, filho do Altíssimo. Você está duvidando? Eu estou perguntando, você está duvidando? Não, porque se você estiver duvidando, eu vou provar para você que você está errado. Preste atenção. Porque eu não tinha uma expectativa de vida, que era o básico do básico.
que se você tivesse aquilo, você já estava muito bem sucedido. Eu sou Cíntia, sou consultora de negócios. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim pra mim: você vai ser bem sucedida no dia que você trabalhar, conseguir pagar suas contas, comprar ali um mantimento para sua casa. Então a gente vinha com essa cultura: eu preciso só trabalhar, ter o meu emprego para me poder ter as minhas coisas, pagar minhas contas, comer, e tá tudo certo. Casei, tive o meu esposo, a gente estava ali numa reunião de amigos e um amigo nosso falou assim: ó, estamos comprando um carro, e a prestação era 890, eu lembro até o valor, que aquilo ficou marcado para mim. E aí, chegando em casa, eu e meu esposo falamos: nossa, como que uma pessoa vai conseguir pagar uma prestação de um carro de 890? Como é que ela vai comer? Porque eu não tinha uma expectativa de vida que eu poderia fazer um projeto, ter ali um alicerce, projetar uma vida financeira, que era o básico do básico, que se você tivesse aquilo, você já estava muito bem sucedido. Então eu tinha ali um saláriozinho, eu fui em busca do meu emprego, meu esposo em busca do emprego dele, e aí a gente começou a viver do mesmo modo que todos os nossos pais viviam. Então a gente foi seguindo aquele legado, né? Trabalhar para colocar mantimento em casa, para poder pagar as contas, que era o essencial: água, luz, telefone, e sem perspectiva de vida. Uma vizinha minha me convidou assim: vem para a igreja, lutou por mim, e eu comecei a ir por respeito a ela, né? Na verdade, assim, que ela lutou por mim, eu comecei a ir com ela. E aí eu conheci a Igreja Universal. Foi aonde eu entrei, comecei a ouvir ali o que o pastor falava pra gente, e aí eu começava a conflitar com minha vida. Eu olhava para minha vida e falava: nossa, mas eu não vivo isso. Eu não tenho visto isso acontecer na minha vida. Cada pregação que o pastor falava, que quando a gente colocasse Deus em primeiro lugar, a nossa vida poderia mudar. E aquilo me chamava uma atenção: a minha vida pode mudar. E aí eu falei: não, tem alguma coisa de errado. Porque a palavra de Deus fala assim e na minha não tá assim. E aí a cada dia o pastor ensinava ali pra gente, até a forma com que a gente tirava, não era simplesmente eu tirar os 10%, mas era a primícia. Eu lembro de uma pregação do Bispo Macedo que ele falou assim: lembra de um aniversário, aonde você tá ali e vai cortar a primeira fatia do bolo. Quando você tira a primeira fatia do bolo, você dá para aquela pessoa que é mais especial, porque a hora mais esperada da festa é a primeira fatia do bolo. É assim que você tem que conduzir a sua vida. Quando você estiver ali para tirar o seu dízimo, você lembra da primeira fatia do bolo, que é para Deus, e coloca ele em primeiro lugar da sua vida. E aí foi algo assim, um divisor de águas na minha vida, eu posso te dizer. Fui buscar a Deus, eu era uma operadora de telemarketing. Eu ganhava um salário de R$590 e achava que estava muito bem, assim, porque supriria as minhas necessidades, que eu juntava com o do meu esposo, e a gente conseguia pagar nossas água, luz, comprar comidinha ali, e tava tudo certo. E aí foi aí que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então todo o valor que vinha, até que seria assim um pouquinho, era Deus em primeiro lugar. Eu já tinha ali separadinho, já separava, e era o dízimo e a oferta. Eu aprendi que não era uma mão só, né? Tinha que ser as duas. Então, toda vez que eu separava o meu dízimo, eu separava a minha oferta. Toda vez que eu separava o meu dízimo, eu separava a minha oferta. Paulatinamente, assim, cada vez que eu fazia ali a separação, que eu colocava Deus em primeiro lugar, a resposta era muito rápida. Eu tinha uma resposta muito rápida. Hoje eu sou consultora de negócios e hoje eu faço reuniões para grandes diretores, para multinacionais. Eu consigo falar ali com pessoas de alto padrão, consigo colocar o meu produto ali. E foi justamente quando eu aprendi a dizimar, quando eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Hoje eu tirava ali o dízimo de 590 que eu entrei, né, na verdade, e hoje eu ganho 20 vezes mais. A nossa vida, ela mudou assim, da água pro vinho, onde eu morava em 2 cômodos. Então hoje eu tenho a minha casa confortável, eu tenho uma casa na praia,
Eu tenho um terreno num resort no interior, coisas que eu jamais imaginei ter um dia. Você colocar ele em primeiro lugar, não tem outra, ou não tem outra. Ele te honra também. A Cíntia não tinha nada, nem perspectiva de vida melhor. Não projetava um futuro porque ela ganhava R$590. Imagine só você. Ela, além de estar pobre economicamente, ela era pobre espiritualmente. Ela era pobre no seu espírito, fracassada. Hoje, a Cíntia, consultora de negócios, é bem-sucedida, é próspera, gera trabalho, postos de trabalho para outras pessoas. O que ela teve que fazer? Ela teve que empenhar a sua palavra. Quando ela decidiu valorizar o poder da sua palavra e empenhar sua palavra sobre a palavra de Deus, ela fez o voto de Betel. O voto de Betel é ter a Deus como seu único Senhor, provedor, guia, protetor e salvador. Fechou. Ela começou a arrebentar, começou a prosperar. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Deus não precisa de você, de mim. Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente. Mas quando você e eu empenhamos a nossa palavra sobre a palavra dEle, então Ele assume o compromisso, as necessidades da nossa vida. Quando você assumir o compromisso com Deus, com a casa dEle, Deus então assumirá o compromisso da sua vida. Faça o voto de Betel. Você que inclusive derramou o azeite sobre a pedra, você fez o voto da porta do céu. Betel, em hebraico, significa porta do céu. Você derramou o azeite sobre a pedra e a gente recolheu este azeite. Nós o temos aqui em estúdio. Nós vamos lhe ungir com este azeite que você derramou sobre a pedra. Às 18 horas, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, nós vamos realizar a consagração, a primeira consagração do segundo semestre. É para virar a sua vida, é para mudar a história da sua vida. Chegue cedo, nós vamos lhe consagrar para que você receba saúde, sabedoria e força. Este azeite que você derramou sobre a pedra, sobre a rocha, eu pedi aos auxiliares aqui do templo para que recolhessem. O pastor Alvino realizou aí a gravação para que vocês possam acompanhar. E domingo você vai trazer alguém que está desempregado, endividado, que não fecha já contratos há meses. Essa pessoa da sua família que está sempre pedindo dinheiro emprestado e nunca lhe paga porque não tem. Você vai trazer ele. Você vai trazer essa pessoa e vai dizer: eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Como? Emprestando dinheiro? Não. Eu quero te ajudar levando você a fazer um pacto com Deus, o voto de Betel. E a gente então recolheu este azeite e vamos lhe consagrar neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Nunca tive assim uma expectativa de vida nenhuma, discriminado. A sociedade me via com outros olhos. Daí, numa troca de tiro, eu tomei mais de 30 tiros. A gente vivia em um quarto e ali era um cubículo. Morava 6 pessoas nesse quarto ali. Então ali, para a gente fazer nossas refeições, a gente tinha que esperar um terminar para o outro levantar e fazer as refeições. Até para ir ao banheiro é uma humilhação, que era um banheiro em um quartinho, em um cubículo para 6 pessoas. Era uma destruição total, uma miséria total. Eu me lembro que eu cheguei em casa drogado, eu briguei com um dos meus irmãos, engarguelei ele, tirei sangue dele, que eu fui posto para fora de casa. Eu fui dormir na rua, no Canaviais, ali sofrendo ali, sem o que comer, sofrendo. Tudo isso por causa da abstinência da droga. Daí eu comecei a viver no mundo das drogas. E eu fazendo a segurança de um amigo meu,
eu me lembro como hoje, fazendo a segurança, ele passou o tráfico de droga para mim. Dali, eu comecei ali a galgar na hierarquia um posto. Desse posto eu virei linha de frente do tráfico de droga. Quando eu já era o linha de frente do tráfico de droga, lá tivemos um confronto com a facção rival. Daí, numa troca de tiro, eu tomei mais de 30 tiros. Meu corpo, ele é cravado de bala o meu corpo. Eu dormia na rua, porque quando você está no tráfico de droga, você tem que defender ali o seu ponto. Então eu dormia na rua 2, 3 dias. Foi aí o meu fundo de poço, porque quando eu tomei esses tiros, eu pedi para os soldados que trabalhavam comigo me levar para eu morrer na casa da minha mãe. Então ali eu vi a morte face a face na minha frente. Eu me lembro que a minha mãe, ela me deu uma palavra que para mim tinha jeito. Então ela me convidou para participar das reuniões na Igreja Universal. Fui acolhido, assim como eu nunca fui acolhido, porque a sociedade, ela tinha medo de mim. Para ela eu era um monstro, eu nunca tive uma oportunidade. E ali eu me achei. Ali eu cheguei traficante, procurado pela polícia, sem expectativa alguma, mas ali eu fui acolhido. E ali eu fui recebido ali com aquele amor ali, naquela igreja tão pequena, que eu me senti assim, eu um cara procurado pela polícia, saindo do tráfico de droga, nunca tive assim uma expectativa de vida nenhuma, discriminado, a sociedade me via com outros olhos, mas ali não, naquela igreja pequenininha ali tinha um afeto, ali eu vi a família universal me abraçando, me dando aquela oportunidade. Eu cheguei sem nada, vazio, não tinha nada. Eu vi uma oportunidade se abrindo o horizonte para mim. Logo em seguida, veio a Fogueira Santa de Israel. Eu não sabia como era, só que eu era curioso. E em um dado momento eu vi uma oportunidade para eu estar mudando de vida, que eu vi os testemunhos. Então foi passado para mim a fé, e o segredo eu vi logo que era obedecer. O primeiro sacrifício que eu fiz, eu peguei as minhas roupas, peguei o carro que eu tinha, eu vendi. E foi uma luta para eu vender esse carro, mas eu consegui vender ele, as roupas, tudo que eu tinha. E ali coloquei dentro do envelope. Preparei meu envelope, me preparei para subir no altar. E ali eu fui dentro daquele envelope. A minha história, a minha vida, o meu tudo estava ali dentro. Quando eu desci, eu já desci já com o primeiro sinal. Que foi, Deus falou tão forte comigo, que nessa mesma reunião, eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali foi o primeiro sinal. A minha vida, ela transformou. De dentro para fora, foi uma paz que veio. Eu não tinha mais aquelas perturbações do passado, era uma paz dentro de mim. Eu tinha uma certeza que Deus era comigo. Hoje, para quem não teve estudo, hoje o Espírito Santo me capacita. A minha empresa tem jogadores no Brasil, no exterior. Nós agenciamos alguns jogadores na Europa, jogador que tem a estimativa agora de a gente estar fazendo nessa janela agora de verão, está negociando para clubes da Europa, de cifras grandes. Nessa pandemia agora, eu não tive dificuldade financeira. E venho honrado ao meu Deus. E Ele vem me suprindo tudo, não vem deixando faltar nada para mim. Casa na ilha, apartamento no litoral norte de Salvador. Hoje eu moro em um lugar bacana, no Alphaville. Hoje eu moro aqui em uma casa no valor de 2 milhões, tenho um carro, eu dou trabalho às pessoas, direto e indiretamente. Aonde eu vou, eu glorifico o nome do Senhor Jesus. E tudo isso resume só um detalhe: a obediência ao altar. Cada ano da minha vida vem a Fogueira Santa de Israel, eu estou ali, firme e forte, em obediência à palavra de Deus. Eu sei que isso é passageiro, mas uma coisa eu tenho certeza, que vai arrebentar e eu vou obedecer, porque quando vem lá do altar,
é da direção de Deus, eu sigo em frente, eu obedeço. Mas diante de tudo isso que eu tenho o Espírito Santo. Eu posso até perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo e a minha salvação. Que isso é incalculável, isso não tem preço. É a certeza da minha salvação e do Espírito Santo de Deus na minha vida. Talvez você não conheça o Portela, o Luiz Portela, mas conheça muitos jogadores que ele negociou, que ele colocou em destaque. Deus livrou este homem da morte porque Deus sabia que ele não queria aquela vida de crime, de drogas, de vícios, de promiscuidade. Ele que chegou a morar em um quarto com 6 pessoas, mas hoje transformado, o Espírito Santo transformou. O que ele fez? Ele fez o voto de Jaboque. O que é o voto de Jaboque? O voto de Jaboque é você esvaziar-se. O que o Portela tinha? Tinha vícios, mais de 30 tiros no corpo, viciado, depressivo, miserável, semi-analfabeto. Mas esse mesmo homem fez o voto de Jaboque. Ele se esvaziou de si mesmo, de coisas, de pessoas, se entregou a Deus. Não de boca, como muito crente, muita gente faz. E por isso não acontece nada. Tem gente que diz que crê em Deus, que está vivendo pior do que os que creem no diabo. Ou pior do que aqueles que não creem em Deus. É ou não é verdade? São hipócritas. São pessoas hipócritas. Meu amigo, não seja hipócrita. Faça o voto de Jaboque. Esvazie-se de si mesmo, para você ficar face a face com Deus. Nessa fogueira santa, é para você ser cheio do Espírito Santo. Se isso não acontecer, você pode alcançar fama, saúde, família, sucesso, mas você vai ser infeliz, você vai ser amargurado, você vai ser mais um na multidão. Essas imagens aqui são reais, lá do Vale de Jaboque. Eu pedi ao pastor Gustavo para gravar, essas imagens foram gravadas no mês de junho, e nós vamos levar a sua nova identidade, está aqui, ó. Nós vamos levar, você vai fazer o voto, nós vamos levar lá ao Vale de Jaboque a nova identidade. Nós vamos levar, você vai colocar uma fotografia sua e nós vamos levar. Não se preocupe em pedir a Deus, preocupe-se em saber o que Deus quer que você faça. Fale para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Ele vai falar com você, católico, evangélico, espírita, e você vai participar dessa fogueira santa. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, eu vou falar mais ao respeito. Traga a sua Bíblia, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, no capítulo 7, e vamos buscar o Espírito Santo. Você não tem desculpas. Chegou a sua vez, chegou a hora de você mudar a história da sua vida. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. 3, 2, 1. Dentro de 11 meses, todos los seres humanos del futuro desaparecerán de la faz de la Tierra. Nossa sociedade tornou-se cada vez mais cativada por temas e argumentos apocalípticos. Com uma infinidade de programas de TV populares e filmes que abrangem pragas e outros cenários aterrorizantes de fim dos tempos. Hollywood faz o seu papel, produzindo cenários riquíssimos para causar emoção e comoção nas pessoas. Mas você sabe discernir entre real e ficção? Existe um grande risco de que os cristãos se deixem enganar e comecem a acreditar que as profecias bíblicas não passem de histórias, como as contadas no cinema. Muitos, ao falar do Apocalipse ou fim dos tempos, caçoam. A maioria pensa que nunca acontecerá. Não passa de enredo de filmes. Apocalipse não significa fim do mundo como o cinema descreve em suas produções. A palavra vem do grego apocalipsis, que significa revelar, tirar a capa. A revelação do que está por vir. E os sinais do que está por vir já começaram há muito tempo.
Quem ainda não percebeu que estamos vivendo uma guerra mundial, mas sem balas e canhões? Pelo menos ainda. Que a chegada do coronavírus ao mundo trouxe muitos milhões de mortes e mais fome, isso nós já sabemos. O que não sabemos ainda, e durante o ano de 2020 era quase proibido questionar, é a origem do vírus. Vazaram milhares de e-mails de Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Em alguns deles, a ideia de que o vírus pode ter sido manipulado em laboratório é considerada, assim como a possibilidade de que tenha surgido naturalmente. Mas que ainda assim houve irresponsabilidade ao lidar com a situação na China. Um dos motivos para essa desconfiança é que foi notificado em alguns jornais de que um cientista militar chinês teria registrado uma patente de vacina contra a Covid em fevereiro de 2020, antes da pandemia ter sido declarada. Em maio, ele morreu em circunstâncias misteriosas. Recentemente, o presidente americano pediu à OMS novo relatório sobre o surgimento do coronavírus, baseado em novas evidências. Em maio de 2021, o jornal australiano Sydney Morning Herald falou em alta probabilidade de um conflito armado entre China e Austrália. A briga começou ainda em 2020, quando a Austrália questionou a origem do vírus. Outros 14 países questionam a origem do coronavírus. Entre eles, Japão, Israel, Canadá, Dinamarca, Coreia do Sul, Reino Unido, Noruega, entre outros. Mas será que apenas quem sente na pele as consequências de um mundo que beira a ruína se pergunta: o que há de errado com esta civilização? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos de teu povo. E será tempo de angústia, qual nunca houve desde então, desde que existem as nações. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Devemos cuidar da nossa alma para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão